Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma palestra virtual do Grupo Espírita Fraternidade. Dando continuidade aos estudos, nós estamos seguindo o Livro dos Espíritos e hoje o estudo vai ser a respeito da Lei de Liberdade. Nós sempre começamos com uma leitura de reflexão, a prece e depois o diálogo, o estudo coletivo desse tema. Então vamos para hoje, a leitura inicial para preparar o ambiente é do livro Sinal Verde, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside em endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação deste ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Enquanto o céu estiver em cinza a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, com essa mensagem que nos faz refletir os caminhos mais adequados para que a gente possa buscar a felicidade que tanto almejamos, pedimos a Deus nosso Pai o entendimento, a compreensão dos desafios da vida, das situações pelas quais passamos, pelas quais os nossos entes queridos atravessam, e pedimos a Deus Pai que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e perceber as oportunidades, perceber os desafios e, acima de tudo, perceber o imenso amor do Pai, ajudando-nos a encontrar os caminhos da nossa vida. Se conosco, bondoso Deus, se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, assim seja. Muito bem, vamos dar início à nossa reflexão conjunta a respeito da Lei de Liberdade, que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, fazendo parte das leis morais. O patrono da nossa casa, Humberto de Campos, ele tem no livro Palavras do Infinito uma mensagem, uma frase muito interessante, que ela fala o seguinte, que a existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. Isso tem tudo a ver com as nossas escolhas, tem tudo a ver com a questão da liberdade. O Livro dos Espíritos nos fala que a liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Então isso quer dizer que nós, por natureza, nós somos donos de nós mesmos e que nós temos o direito de fazer aquilo que a gente acha conveniente ou até mesmo necessário para a conservação, para a manutenção da nossa vida. E, entretanto, essa liberdade de agir, ela não é uma liberdade plena, ela tem um certo limite, porque a gente vive em sociedade e, portanto, o limite da gente é justamente o mesmo direito que os nossos semelhantes têm à sua liberdade de agir. Os espíritos nos falam que para que a gente tivesse a possibilidade de usufruir de uma liberdade absoluta de agir, né, nós teríamos que viver isolados, como eremitas no deserto. Até porque se a gente está junto de outro ser humano, a gente precisa compreender
que temos nós as nossas necessidades, mas que os outros também têm as deles. Então a gente já vai percebendo que essa liberdade de agir é uma liberdade relativa. Ela acaba sendo modulada pela necessidade do outro, né? Pelo direito do outro. E Jesus já falava isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele falava que a gente não devia fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a nós mesmos. É um ensinamento que é estabelecido como uma regra de ouro, de conduta, de vivência, de convivência, né? De viver com o outro. E vai assim, dessa forma, estabelecendo os limites necessários para que a gente possa fazer essa jornada em segurança. E a compreensão da lei de liberdade, ela faz a gente perceber que para a gente progredir, a gente inevitavelmente vai precisar estar vivendo e convivendo em sociedade, né? Nessa rede de apoio que somos uns aos outros. A liberdade, ela só poderia ser plena no ser humano no sentido da liberdade do pensamento, de pensar, né? Porque aí o pensamento, ele sim, ele é ilimitado. E a mente espiritual da gente, ela vai refletindo as nossas próprias ideias, né? E as ideias das mentes com as quais a gente também se afiniza. E isso acontece, é a sintonia. Então, mesmo pensando e tendo essa liberdade ilimitada no sentido do pensamento, o nosso pensamento ele também pode ser influenciado e muito, e nós também podemos influenciar outros pensamentos, né? Nos espíritos assim, no início das suas reencarnações, nos espíritos mais primitivos, esse pensamento ele se manifesta muito mais como um instinto, né? Um instinto de preservação. E à medida que vamos crescendo e vamos aprendendo e vamos evoluindo até ao dia que pudermos chegar a sermos espíritos mais aperfeiçoados, essa liberdade de pensar ela vai se harmonizando, vai se aproximando com o Criador, né? O pensamento, a gente sabe que ele cria, que ele transforma as formas de pensamento, a influência que temos. E à medida que a gente vai crescendo e os espíritos vão evoluindo, vai havendo uma consciência maior, né? Que essa consciência do bem e do mal, ela vai se tornando mais definida. Então, até a nossa própria liberdade de pensar, ela vai sendo autolimitada pela questão da moralidade, daquilo que a gente concebe como crença individual ou como crença, né, coletiva, do contexto que a gente vive, o contexto cultural, a sociedade onde a gente vive, e isso vai se manifestando e vai se modificando ao longo da nossa existência espiritual por meio do processo da evolução moral mesmo. Então, a gente vai percebendo então, né, que essa liberdade de consciência ela vai sendo modulada pela moralidade. A nossa consciência, ela, quando não esclarecida, ela pode estar alimentando ideias preconcebidas, malsãs, que elas possam estar não sendo moralmente, eticamente corretas, né? Que elas possam vir a ser até mesmo abusivas em relação aos demais indivíduos com os quais a gente convive. Por exemplo, há tempos atrás a escravidão era algo permitido, tolerável. Hoje em dia a gente já não aceita isso. Embora existam algumas situações que a gente ainda percebe no mundo que existam situações de violências, né, nesse sentido, mas assim, exploração dos povos, a escravização, o cerceamento das ideias dos demais, né, do ir e vir, do pensar, isso com o tempo a gente vai se dando conta que isso não é um caminho correto, que não é o ideal. E a doutrina vai nos orientando que assim como a gente tem a liberdade, os outros têm liberdade, a gente não pode ser conivente com equívocos, a gente não pode ser conivente com erros que vão acarretar prejuízos a terceiros. Cabe a nós, por meio da nossa reflexão, a gente discernir, fazer uso das ferramentas de Jesus quando a gente percebe situações de equívocos, né? Do uso da brandura, do exemplo do Mestre Jesus, e não a violência e a imposição, porque a liberdade
não pressupõe que a gente seja conivente com o erro dos demais, né? E o Livro dos Espíritos, eles nos traz um texto muito interessante nesse capítulo da Lei da Liberdade, que me permitam ler aqui. Ele fala assim: nas dissensões religiosas, porque às vezes a gente também quer interferir na crença dos outros, né? As chamas das fogueiras foram substituídas pelas luzes do esclarecimento. Então, assim, cada um de nós vai ter a sua trajetória, cada um de nós vai ter a sua jornada e ela precisa ser respeitada, né? A gente percebe também, no que diz respeito à questão da liberdade, é que durante a romagem reencarnatória, nas diferentes fases, a gente tem níveis de liberdades diferentes. Um bebezinho, ele é completamente dependente dos demais, ele não tem assim a capacidade, né? Praticamente a sua liberdade é nula. Na criança também é mais limitada, e em razão, né, das suas próprias limitações naturais e físicas, e portanto, quanto menos liberdade, menos responsável a gente é pelos nossos atos. Já o adulto não, o adulto já tem as suas faculdades físicas e psíquicas mais elaboradas, mais desenvolvidas, então ele vai com certeza se tornar mais responsável pelos seus atos e acaba tendo sim a obrigação de assumir as consequências das suas ações, né, das ações que ele pratica. Então a gente vai percebendo que na nossa romagem terrestre, o direito natural da liberdade, ele está associado, ele está atrelado à questão da responsabilidade. Isso quer dizer que quanto mais livre é um indivíduo, mais responsável ele é e tem que ser pelos seus atos. Até porque, em isso acontecendo, isso permite que haja um amadurecimento do espírito ao longo dessas experiências, tanto vividas na matéria, no plano material, quanto também no plano espiritual. Mas como que eu exerço a minha liberdade? A nossa liberdade, ela é exercida pelo uso do livre-arbítrio, né? Que é justamente a faculdade que a gente, enquanto indivíduo, tem de determinar a nossa própria conduta, de fazer as nossas escolhas. E o livre-arbítrio é justamente essa condição básica para que a pessoa possa, por meio das suas escolhas, programar a sua vida, determinar os seus rumos, né? E o livre-arbítrio e a responsabilidade, elas permitem, né? Elas habilitam, elas nos dão as capacidades, as habilidades da gente poder agir. Agir de preferência buscando o equilíbrio, buscando a justiça. Então, essas noções de responsabilidade, elas são observadas principalmente no cumprimento do dever para conosco mesmo e também no cumprimento de dever para com o nosso semelhante, né? Para o próximo. E Deus, justamente Deus, nos dá essa liberdade e o livre-arbítrio como caminhos, como instrumentos da nossa felicidade, da gente poder fazer essas escolhas e da gente poder estar ampliando essas nossas escolhas em relação ao bem-estar do nosso próximo. À medida que a gente vai crescendo e vai exercendo o nosso livre-arbítrio com muito mais sabedoria, com muito mais equilíbrio, a gente acaba abrindo mão da satisfação imediata de algo que pode ser a curto prazo muito interessante para a gente, mas pode ser prejudicial a longo prazo, ou que possa ser muito bom para a gente, mas que não seja favorável, que não seja positivo, não seja saudável para o nosso semelhante. Então, a liberdade que nos é concedida, ela existe para que a gente possa ter uma visão muito mais lúcida de nós mesmos, das demais pessoas e até para a gente discernir o papel que a gente tem que exercer na sociedade e o papel que a gente tem que exercer como cidadão do universo, como filho de um Deus, Pai amoroso, né? Cada um de nós, nessa trajetória, nessa caminhada, exercendo nosso livre-arbítrio, a gente se encontra numa etapa de amadurecimento espiritual diferente. E justamente por essas etapas serem diferentes e a gente está nesse processo de aprendizado, as nossas imperfeições morais vão também se refletir no nosso estado evolutivo. E aí
as predisposições internas que a gente tem, que são aquela nossa bagagem das vidas anteriores, elas vão se mesclando com as nossas escolhas e a gente vai sendo levado a caminhos que a gente precisa a cada dia, a cada instante fazer opções, né? Fazer escolhas e mudanças para que a gente possa ser o artífice da nossa própria evolução. Nós somos demandados por nós mesmos. É como se fosse um processo de autorregulação que a gente exerce conosco mesmo. E Jesus, ele sabedor dessa necessidade, dessa trajetória, dessa evolução, dessa caminhada, ele se nos oferece como um mediador, como um facilitador desse processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, se apresentando como nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Não é à toa que lá no Evangelho tem algumas máximas, né? Umas frases do Cristo, quando ele fala assim: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aquela outra que ele também fala: conhecereis a verdade vos libertará. Porque nessa trajetória a gente ainda é cativo, né? A gente ainda está preso por nossas mazelas interiores, né? São os nossos equívocos, os nossos medos, os nossos preconceitos, os nossos vícios, as nossas procrastinações, tudo aquilo que oferece assim uma barreira, um empecilho para essa nossa jornada, para o nosso crescimento. Eles não são externos, eles são internos a nós, né? E Jesus nos oferece esse roteiro por meio da sua exemplificação. A exemplificação diária que ele fez direito no dia a dia com os seus discípulos e que a doutrina ela vai nos mostrando, né? Levantando o véu das passagens evangélicas que muitas vezes ainda não se fazem muito claras para nós. Então, assim, a gente percebe que a doutrina ela não desqualifica o evangelho e nem altera, ela simplesmente ela facilita para a gente a compreensão. E à medida que o espírito vai avançando, e que já armazenou uma série de valores educativos, ele é convocado a participar ainda mais, né? Então, a participar num trabalho de responsabilidade junto aos outros que estão também jornadeando, seja no corpo de carne, ou seja no mundo espiritual, para que uns auxiliem os outros nessa jornada de progresso, nessa jornada de evolução, de aprendizado, para que nós sejamos colaboradores do Pai na obra da criação divina. Então, liberdade e responsabilidade andam sim juntas e são prerrogativas sinérgicas, uma apoiando, uma potencializando a outra, né? São prerrogativas sinérgicas de nós, dos seres espirituais, sejamos nesse corpo de carne, não, e que é inevitavelmente sempre a moralidade, ela vai estar sendo ligada à liberdade. E para ser livre, não basta apenas esperar passivamente, né? A gente precisa querer ser livre e a gente precisa fazer um esforço para ser livre, né? Para nos libertar desses equívocos que a gente falou, né? Nos libertar da escravidão da própria ignorância, das nossas paixões inferiores e para a gente poder estar substituindo as sensações, os instintos pela razão, pelo sentimento. E quando a gente fala em liberdade também, nesse capítulo, o Livro dos Espíritos, ele fala sobre outras duas questões, fatalidade e predestinação, né? Então, assim, a gente não compreende que sejamos predestinados a equívocos e a erros, né? Ou sejamos predestinados sem o esforço próprio, porque a predestinação seria o recebimento de uma graça divina que não estaria disponível aos demais. Então, isso seria um privilégio. Deus não trabalha com privilégio, Deus trabalha com justiça, Deus trabalha com amorosidade, Deus trabalha com misericórdia, né? Isso, e predestinação anularia o que a gente compreende como justiça divina. E o que a gente falaria a respeito de fatalidades, né? Se não sejam as fatalidades, se na verdade seriam o quê? As escolhas definidas antes da reencarnação. Seria praticamente
nosso planejamento reencarnatório mesmo, os desafios que a gente vai precisar superar, sejam desafios de ordem financeira, limitações físicas, doenças que em determinados momentos vão vir para o nosso corpo físico, né? E as demais, né? Os demais desafios, desafios morais, os desafios das tentações, justamente para fortalecer o nosso espírito, para a gente não ceder às vontades e aí a gente ir adquirindo uma força interior que permita que a gente dê seguimento à nossa trajetória. Porque se a gente tivesse simplesmente que estar sujeito à predestinação ou todas as fatalidades sem condição da gente ter nenhuma espécie de ação, de atitude, a gente seria o quê? Uma marionete sem vontade, sem autonomia. Aí a nossa vida não teria, né? As nossas escolhas, os nossos desafios não teriam nem mérito, nem responsabilidade. Então, assim, o Espiritismo, ele nos traz esses ensinamentos que eles são muito mais coerentes e concordantes com a justiça, com a bondade, com a misericórdia divina. E então a gente pode estar considerando, dentro da orientação da espiritualidade, que a fatalidade é uma consequência do livre-arbítrio, de escolhas que são pré-definidas no plano espiritual, nesse nosso planejamento, mas que essas escolhas, elas sempre vão refletir a nossa necessidade de crescimento espiritual e que também as nossas escolhas e elas vão sendo modificadas segundo o nosso livre-arbítrio e que o nosso planejamento reencarnatório ele não é estanque, estático, ele é flexível, né? E ele vai sendo adaptado às circunstâncias e por meio das nossas escolhas, né? Então, assim, se há um erro, a gente pode daqui a pouco fazer uma outra escolha que a gente possa estar colaborando para a gente fazer o reparar os nossos equívocos diante da lei, diante da nossa própria consciência. Portanto, o exercício do livre-arbítrio, ele sempre vai exigir da gente escolhas, tomadas de decisão, trabalho, a luta, mesmo que nessa jornada a gente esteja passando por sofrimentos, a gente precisa entender que as adversidades, elas também nos orientam, elas também nos ensinam, elas também nos fazem aprender e que é justamente assim que a gente vai adquirindo as experiências que são necessárias para a nossa marcha evolutiva. Portanto, como está no Livro dos Espíritos, sem o livre-arbítrio, o homem, né, o ser humano, não teria nem a culpa por praticar o mal e nem o mérito por praticar o bem. E a gente sabe, né, que a gente faz a semeadura e a partir da semeadura a gente também tem a colheita. E essa semeadura, ela é individual e essa nossa colheita vai ser segundo as nossas obras, que também está no nosso Evangelho, né? No Evangelho do Cristo. Portanto, a gente vai percebendo que a lei de liberdade, o livre-arbítrio, eles vão dando a percepção de uma outra lei natural ou divina, que é justamente a lei de causa e efeito, né? E no qual a gente vai fazendo a semeadura, a gente vai colhendo, e aí a gente percebe a justiça de Deus, no sentido da gente ser responsável integralmente pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. E então, muitas vezes a gente passa por situações que são aquele momento que a gente está tendo a oportunidade de resgatar perante a nossa consciência para que tenhamos paz de espírito os equívocos do passado. E a gente precisa também lembrar dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz, no sentido de que, se muitas vezes a dor é uma das moedas pelas quais a gente resgata o passado, que Deus nos oferece uma outra oportunidade e muito abençoada, que é justamente de fazer o bem. Não é só pela dor que se resgata, muito mais pela semeadura do bem, da gente se colocar à disposição de colaborar conosco mesmo, com nossos semelhantes, da gente poder estar melhorando essa nossa trajetória, né? Então, assim,
A nossa vida, a, ela é feita das nossas escolhas, né? E lembrando daquela frase que o Humberto de Campos coloca lá no início, né, que a existência do homem é resultante dos seus atos e dos seus pensamentos, a gente pode estar fechando a reflexão desse estudo com uma frase do Emmanuel, que é o seguinte, que o livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele é relativo. E ele é relativo à posição ocupada pelo homem na sua escala de valores. Não há fatalidade para o mal, e sim a destinação para o bem. Então, se a gente tem uma destinação, é a destinação para o bem. E é por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como a luz consciencial do caminho. Então, se a gente tem a nosso livre-arbítrio, se a gente tem a possibilidade da gente fazer as nossas escolhas, que elas sejam refletidas pela luz do Evangelho, pelos ensinamentos do Cristo, para que essa consciência que está dentro de nós, ela seja um norte, ela seja a maneira que a gente possa estar encontrando caminhos mais sólidos, mais seguros para a nossa caminhada, para a nossa jornada, né? Lembrando o texto do André Luiz, do Sinal Verde, que fala assim, que a gente possa estudar a si mesmo, que a gente possa observar por meio dessa autoanálise, do nosso autoconhecimento, onde é que a gente precisa estar trabalhando, como é que a gente atinge essa libertação, né? Abraçando o trabalho em favor de nós mesmos, em favor dos nossos semelhantes, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença, que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Essa era a reflexão do estudo que nós tivemos e que a gente possa pedir a Deus, nosso Pai, o discernimento, o entendimento, a vontade firme na transformação, na nossa transformação interior, sabendo que a principal mudança não é do externo para a gente, mas é a transformação que a gente faz por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos pensamentos. Se conosco, Mestre Jesus, se conosco, Pai de amor, para que nós encontremos no Evangelho do Cristo o roteiro seguro, nos ensinamentos da doutrina, as oportunidades de aprendizado, para que nós sejamos de fato artífices da nossa transformação. Obrigado por essa oportunidade de reflexão e que ela possa transformar a nossa realidade por meio das nossas atitudes. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima.